Aqui você tem um esquema em que montei associando ideias principais que estão nos textos que escrevi. O inabitual como susto, de Feyerabend a Charles Richet, de Paul Feyerabend, que foi um filósofo da ciência, e Charles Richet foi um médico, um estudioso da área de fisiologia, que até ganhou o prêmio Nobel, e que escreveu, né, o tratado de metapsíquica. Na parapsicologia, Charles Richet é bastante citado, porque a metapsíquica, né, ela é como se fosse a fase primeira, né, a grande fase primeira da parapsicologia, né? Claro que existiram outras fases, mas assim, que já adquire uma proeminência nos estudos, né? Agora, essa esquemática aqui, ela tem uma relação direta com o meu artigo, o inabitual como susto, o cético pantomima. Vamos lá. Um observador, né, diante de qualquer situação, diante de qualquer manifestação da realidade, né, está associado a aqui, realidade, né, ele constantemente está sobre esta interação com a realidade, né, sendo um pouco mais formal, com a realidade externa, né? Aquilo que pela sua capacidade sensorial, né, ele apreende, né, uma caracterização, né, que pelo entendimento, pelas faculdades da inteligência, né, pelas faculdades da expressão dessa inteligência, que é a razão, né, consegue, por essa perspectiva objetiva, ter explicações aí vem de explicar, né? Ele desembrulha, né, aquele conjunto de noções e de notas que ele tem acerca dos objetos, né, daquilo que está ante ele, né, que pode ser qualquer coisa, até ele mesmo, né? E daí ele vai criando uma ideia acerca do que estabeleceu numa determinada interação. É por isso que existem os prognósticos rudimentares, né, que são aquelas pequenas hipóteses, não chega às vezes nem ser uma hipótese, né, acerca de alguma coisa que está acontecendo, né. Essas explicações elas podem ser míticas, né, aludindo a explicações míticas, como por exemplo, se aconteceu um relâmpago é por conta de algum deus, né, ou um trovão também, né. É aqui que nascem esses prognósticos que são ancorados em uma base rudimentar, né, e muito justificada em aspectos míticos, né. Só que esses prognósticos rudimentares, eles não são dissociados dessa lógica natural, que ela está a todo momento relacionada a o nosso exercício intuitivo, né? A maneira como as coisas vão se dando, né, pelo tempo, né? E que daí, pela experiência, nós vamos construindo, nós vamos tendo uma definição, né, acerca de como ter um raciocínio lógico, né, mais correto acerca do que foi visto, né, ouvido, né.
Então, esse observador, ele tem interação com essa realidade por um processo dialético, né? Só que esse processo dialético tem diversos níveis, né? Diversos graus, né? Existe uma dialética que ela é bem rudimentar. Esses prognósticos rudimentares, né, eles só surgem, principalmente se tiver já algum caráter mítico, né, por meio de uma interação, né, com a realidade externa por conta do processo dialético. Quando o observador ele consegue refinar essas características aqui, esses prognósticos rudimentares, né, ele começa a ter uma expressão mais racional, né, no uso de sua inteligência, né, sendo mais objetivo. O que acontece? Ele começa a ficar mais restrito a explicações que criem um enlace entre as relações de causa e efeito, né? E é aqui que vai havendo que a construção de um método, né? Um método através do qual eu terei uma explicação, mas não tão somente uma explicação, mas uma abordagem, um conjunto de elementos, né, mais abstratos, né, pela caracterização racional, né, desta realidade, né? Por exemplo, a gravitação, né, universal, né? Universal porque já houve a universalização de Newton, né? Mas houve um método, né, que sustentou a formação dessa abordagem da gravitação. Que método era esse? Foi um método fundado num cálculo mecanicista, né? Através de uma aplicação, né, do cálculo, da matemática, né, do domínio do que nós visualizamos como mecanicista, domínio mecanicista, né, domínio mecânico, né, ou melhor, de um enlace frio, né, e passivo, né, de causa e efeito, né, como se todos os objetos, como se todas as particularidades, né, de tudo aquilo que eu consigo identificar na realidade natural pudesse ser explicado através de uma esquemática entre ações e reações e de forças que vão gerando movimento e que vão retardando esse movimento, né? Veja que já surge aqui uma abordagem, né? Você tem um método que vai avaliando casos e no processo de generalização cria-se essa abordagem, né? Que essa abordagem nada mais é do que a metodologia, né, que está embutida, né, que permeia, né, toda a teoria, como por exemplo a teoria da gravitação universal, e essa metodologia permeia todos os trabalhos de Newton, por exemplo, porque é a metodologia mecanicista, né? A partir de um método, esse método ele foi ganhando generalização, porque foi ganhando estudos que foram o respaldando e gerando uma metodologia, né? E isso para ter uma ideia, né, acerca dessa realidade física, né, realidade corpórea, né, da interação entre o que eu
denomino de corpos, né? Veja que aqui é uma relação, uma interação, né? Que ela não desprezou o componente dialético, mas o componente dialético ele foi, né, ficando cada vez mais restringido para um domínio mais frio, estático, né, de como funciona esta realidade, porque aí eu já estou interessado apenas nos efeitos e nas funções, né? Veja que a ideia de função é uma ideia uma ideia matemática, né? Então, nos aspectos funcionais dessa realidade. Eu não estou querendo saber de outros aspectos que não se tornam tão claros assim e que me dão respaldo para uma especulação que sai de um terreno mais rígido, né, quanto ao desenvolvimento racional, né, ao desenvolvimento de explicações que tenham uma sustentabilidade, né, experimental argumentativa. Porque aqui nesses prognósticos rudimentares há uma prevalência de quê? Há uma prevalência de fatores tradicionais, isto é, de coisas, né, de elementos que são próprios de uma tradição ou de diversas tradições, né, que vão sendo transmitidas, esses elementos vão sendo transmitidos, né, e as gerações seguintes, eles não procuram avaliar isso aí, não procuram examinar, apenas aceitam por base dessa cultura, né? E esse processo dialético, né, que ele é natural do ser humano, ele, embora num nível mais baixo, né, permanece. Com o alvorecer da modernidade, esse processo dialético, ele ora em alguns aspectos alcança até algum caráter mais refinado, mas na ciência acabou ficando congelado, né? E deu mais direção à matematização ou à geometrização desta realidade externa, né? Fazendo com que o pesquisador que detenha o método geométrico, né, ou o método do cálculo diferencial ou de outras coisas da matemática que foram dando êxitos em alguns estudos, né, faça com que o pesquisador acredite ter um poder sobre a realidade, né? É como se fosse uma predominância do observador sobre essa realidade, ainda que o próprio observador esteja inserido nesta realidade, né? É por isso que o processo dialético ele ficou mais, digamos, esclerosado, né? Ele ficou mais preso a essa fixação geométrica para o estudo da realidade. E isso gerou, né, esse método que ele gera o quê? Que através de um processo de generalização gera uma metodologia, que é a metodologia de como fazer ciência, né? Como se a ciência ela ficasse restringida a o quê? A alguma metodologia ou a algumas metodologias, né? Essa abordagem que eu cito aqui é associada ao que? A princípios lógicos, né? E associado também a uma dialética, por isso que eu falei que o processo dialético ele não some, ele só fica um processo dialético mais hermético, né? Que fica ancorado no método, né? E uma dinâmica lógico-dialética, né? Que os princípios lógicos eles acabam ficando, né,
ficando às vezes até imprecisos, principalmente quando a abordagem do cálculo de Newton e Leibniz, a abordagem do infinitesimal, né? Princípios lógicos, né, provenientes da metafísica, né, principalmente no que tange a ideia de infinito, acabam, né, ficando petrificados, né, no racionalismo, né, e criando uma tensão com toda aquela estrutura escolástica, né, toda aquela estrutura filosófica da Idade Média, né. E essa abordagem, ela tem ligação com essas três coisas aqui. Acontece que esses princípios lógicos, eles acabam ficando cada vez mais artificializados pela matemática moderna, né? O processo dialético, ele acaba ficando o quê? Direcionado a disciplinas das chamadas ciências humanas, né? E nas ciências da natureza acaba ficando ali meio que recluso e sem expressão, né? Porque a tecnologia, o desenvolvimento da técnica, faz com que aquela interação natural que o observador, o homem, tinha com a realidade, acabe cedendo à artificialização do próprio caráter do que é uma evidência, né? Porque tudo acaba ficando aparelhado, tudo fica sendo avaliado por intermediações, né, de máquinas, né, de auferições, né, técnicas, né. Então isso aqui é um escopo do que eu trato neste artigo inaugural com o susto, o cético pantomima, porque o cético pantomima, que é o cético mimético, né, que é até um vício, né, um vício epistêmico encontrado bastante em universidades, né, ele acaba surgindo por quê? Porque em virtude do sucesso de algumas teorias, né, que carregam ali um determinado método de você interagir com a realidade, né, o cético mimético, aquele cético que ele já praticamente não tem mais aquele processo natural da dialética, mesmo em níveis mais baixos, né, eles acabam substituindo essa naturalidade nossa, né, dessa interação que nós temos com a realidade, né, em virtude da intuição, né. Os antigos tinham uma intuição mais fluida, né, acerca da natureza, e hoje já não é mais assim, em virtude até das questões